capítulo 8 de Lucas. Nós vamos ler do verso 40 ao 42, depois vamos ler do verso 49 ao 56, porque a história fica interrompida por uma outra história que entra no meio dela. Então nós vamos falar da ressurreição da filha de Jairo. Só que no meio dessa conversa toda tem uma outra conversa que entra, que é uma mulher com fluxo de sangue, que é curada por Jesus no meio do caminho, enquanto Jesus está indo lá. Então nós vamos pular a história da mulher com fluxo de sangue. Então vamos comigo do verso 40, Lucas 8. Faz o seguinte, vê se tem alguém do teu lado que não tem Bíblia. Se vocês estiverem duas, três Bíblias, serve alguém que está sem Bíblia, já abre no texto para a pessoa, procura ver se tem alguém com dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de abrir a Bíblia no texto, abre para a pessoa, ajude-a a abrir o texto, por favor. Amém? Acharam? Amém ou não amém? Então vamos lá. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Aí vem a história da mulher do fluxo de sangue. Falava ele ainda, o final aí da cura da mulher do fluxo de sangue, Jesus estava falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus querido, passeie entre nós esta noite. Senhor, nós somos uma sociedade consumista, uma sociedade pervertida, uma sociedade, Senhor, mórbida, sarcástica, uma sociedade, Senhor, que está longe dos teus padrões, religiosa, que se acomoda a fazer coisas dentro de igrejas, de fazer rituais, de fazer aquilo que o sacerdote manda, e não está acostumada, Senhor, com o mover do Senhor. Quantas vezes a gente ouve Deus na televisão, lê em jornais, ouve os amigos falarem, vizinhos, pessoas conhecidas, mas Deus não está vendo essas coisas. Que Deus que é esse que deixa acontecer isto? A sociedade que nós vivemos, Senhor, está cheia de pecado, cheia de morte e de violência. E muitos perguntam pelo Senhor: onde o Senhor está que não vê? Por que o Senhor não se importa? Eles esqueceram de Ti? Eles não convidam o Senhor para estar nos seus corações?
só lembram do Senhor no dia da dificuldade, da luta, na hora de ir para aquela cerimônia, para aquela celebração, para aquela reunião dentro de uma igreja e nada mais. E depois se perguntam, por que que o Senhor não as ouve? Senhor, eu quero pedir que esta noite o Senhor quebre isto nos corações. A gente aqui que está desanimada, Senhor. A gente aqui, há pessoas aqui que estão desesperadas e ao mesmo tempo desencantadas. Porque pensam que o Senhor nem existe. Vieram aqui até para agradar alguém. Tem algumas pessoas que nem sabem por que estão aqui. Mas o Senhor sabe. Porque o Senhor se importa. O Senhor sabe porque o Senhor as trouxe pela mão. Então quero pedir que agora o Senhor toque os ouvidos, toque a mente, o coração, e que elas estejam, Senhor, abertas para Ti. Toda obra do inimigo, toda ação do inimigo, toda presença do inimigo, nós amarramos e expulsamos em nome de Jesus, e ordenamos que a ninguém ele impeça de ouvir e de entender a palavra. Portanto, que ele tire as mãos e que ele saia com tudo que ele colocou nessa pessoa e vá agora embora, amarrado em nome de Jesus. Manda os teus anjos levarem-nos e cerca esse lugar com tua presença e invada os corações com tua graça e o teu amor, em nome de Jesus. Amém, amados? Para pensar um pouquinho. Jesus é Deus. Jesus sabe que é Deus. Jesus tem consciência que é Deus. Mas mais do que ser Deus, Jesus tem um propósito em estar na terra. Jesus tem um plano aqui. E o plano dele é buscar e salvar o perdido. Jesus tem em mente começar naquela região da Judéia, naquele tempo histórico lá atrás, começar algo que alcançaria gerações adiante e que seria uma transformação na história, que marcaria para sempre a história. E você, quando fala que você nasceu em que data? Pensa aí, que data que você nasceu? Dia, mês e ano. Pensa na data. E agora nós vamos falar junto, cada um fala a sua data. Que dia que você nasceu? Eu não entendi nada, mas tenho certeza de uma coisa. Todos vocês falaram um ano depois de Cristo. Um dia, um mês, um ano que vem depois de Cristo. Esse número que você falou aí, esses números são depois de Cristo. Porque os outros que são negativos são antes de Cristo. São os anos que vieram antes dele. Portanto, ele marcou a história, mas ele não queria marcar só o calendário da história. Ele queria marcar a vida dos seres humanos, a vida das pessoas. Olha que obra enorme, olha que obra tremenda que ele tem para fazer quando ele está aqui na terra. Ele tinha só 3 anos, ele sabia disso. Ele iria ter que subir numa cruz, e subir numa cruz não era só difícil porque a pessoa ia morrer, ia sofrer e morrer, mas ele sabia de tudo isso, pior, ele sabia que ele ia morrer. É impressionante, mas até que Jesus nascesse e crescesse, diz a palavra, em conhecimento diante de Deus e dos homens, Jesus sabia que ia morrer, ele já sabia, mas ele não tinha provado a morte. Porque para provar a morte precisa ter pecado, e Jesus não tinha pecado. Então imagina todo o transtorno que Jesus iria viver ainda lá na frente, porque muita gente tem dó de Jesus, quando vê os filmes de Jesus, porque pensa assim, ai coitadinho, bateram tanto nele, essa coroa de espinho deve ter doído tanto, o que mais doeu em Jesus foi o nosso pecado, porque sem o nosso pecado sobre ele, ele não morreria, foi porque ele atraiu o teu pecado, o meu pecado sobre ele naquela cruz, que ele foi sujeito à morte, porque quem não tem pecado não morre, só morre quem tem pecado. Então todo esse drama, todo o ministério de Jesus que tem que se desenvolver em 3 anos, e mais uma morte de cruz vergonhosa, terrível, e depois a ressurreição, mas antes dela ter que descer
aos lugares mais profundos da terra e pregar aos espíritos em prisão. Por isso mesmo, podemos concluir que Jesus foi ao inferno por causa do teu pecado e do meu pecado. Com tudo isso, amados, na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, eu não sei se você conseguiria sobreviver com tudo isso na cabeça. Pensa que lá no Getsêmani, lá no Jardim das Oliveiras, pouco antes de morrer, Jesus, quando ele foi orar, ele suou gotas de sangue. Isso é sofrimento profundo, sofrimento intenso e terrível, assombroso. E ele mesmo disse para os seus discípulos: eu estou triste até a morte. Jesus, com toda essa carga de trabalho, de tarefas e de sofrimentos, ele poderia ter desprezado um judeu que ele sabia que fazia parte de um grupo de pessoas que iriam dizer lá na frente: crucifica-o, crucifica-o. Não foram os gregos que mandaram crucificar Jesus, não foram os romanos que mandaram crucificar Jesus, não foram os brasileiros, foram os judeus. E esse camarada aqui, ele era líder de um local de estudo onde os judeus reafirmavam que Jesus não era o Cristo. Ele era chefe de uma sinagoga. A sinagoga não é um lugar de culto ou de sacrifício, mas um lugar de estudo. Então eles estudavam as Sagradas Escrituras. E eles não acreditavam em Jesus. Os fariseus, a gente pensa que fariseu é hipócrita. Não, eles eram hipócritas. Mas eles eram chamados de fariseus porque eram do partido farisaico. Assim como os saduceus, que eram de outro partido político religioso. Assim como os zelotas, assim como os sicários. Eles eram vertentes, eram ramificações político-religiosas dos judeus. E esse camarada aqui, eu não sei de qual que ele era, mas ele era um dos líderes religiosos da região onde Jesus estava. Então veja bem, Jesus com tudo aquilo, Jesus vê esse camarada chegar, se ajoelhar, prantear aos pés de Jesus, dizendo: mestre, tem misericórdia, a minha filha está doente, vem até minha casa. Ele queria desviar o caminho de Jesus. Jesus estava indo para um lado, ele queria que Jesus fizesse o que ele queria. Agora pensa, Jesus com tudo aquilo na mente poderia ter dito o que para ele? Meu amigo, você me desculpa, mas se você quer alguma coisa de mim, venha comigo. Eu tenho poder para dizer isso ou aquilo, eu tenho poder para fazer isso ou aquilo, eu tenho poder para mandar em anjos, mandar em demônios. Eu sou o cara, você está falando com ele. E é o seguinte, eu tenho que fazer, eu não tenho tempo a perder. Jesus podia ter feito isso, mas Jesus se importou. E é disso que eu queria falar com você essa noite, rapidamente. Que Jesus se importa com a sua oração. Assim como ele se importou com o pedido de Jairo. Ele se importa com os pedidos que você faz diante dele. E para atendê-lo, e para que você seja abençoado, Jesus desvia rotas. Olha que mais adiante, ele tem uma outra obra que acontece. Uma mulher com fluxo de sangue toca nele, ele diz: saiu de mim poder. Fluiu o poder para aquela mulher, ela é curada, Jesus para atendê-la, mas Jesus não se esquece: eu tenho que ir na casa do seu Jairo. Jesus se importou com ele, Jesus se importa com você. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado: Jesus se importa com você e com a oração que você faz a ele. Jesus se importa também com a sua família. Jesus está lá e Jairo vem pedir por quem? Pela filha. Qual era a importância político-religiosa da filha? Nenhum. Não tinha importância nenhuma. Se a menina vivesse ou morresse, não ia mudar em nada o ministério de Jesus, não ia mudar em nada o que ele estava fazendo. Mas Jesus se importou com a família de Jairo. E embora ele
ele tivesse que mudar a rota, e ir embora toda a zombaria da família de Jairo, dos amigos de Jairo, dos parentes de Jairo, da casa de Jairo, embora toda a zombaria para com ele, porque eles riram de Jesus, porque eles riram da palavra que Jesus proferiu, embora tudo isso, Jesus foi lá e pegou na mão da menina. A menina estava morta, mas a visão de Jesus é outra. Jesus se importou com a menina, uma criança, que ele jamais havia visto com seus olhos físicos. Ele conhecia ela, ele já tinha visto ela porque ele é Deus, mas ele jamais tinha visto ela com os olhos físicos dele. Ele pegou na mão dela e disse: menina, levanta daí. E ele se importou com a menina. Jesus, portanto, se importa com você. E ele se importa com sua família. Amém? Jesus se importa também com aquilo que você se importa. O que é importante para você? O que realmente é importante, que você não pode ficar sem? Jesus se importa com os teus sonhos, com os teus desejos, com as tuas perspectivas. Jesus dá importância a tudo isto. E Jesus está te dizendo essa noite, meu querido, minha querida, que veio aqui, está dizendo a você, minha querida irmãzinha que foi lá ao Odres, dos dias de oração, discipulado e renovo no Espírito Santo. Ele está querendo dizer que ele se importa com você, com a tua oração, com a tua família e com os teus sonhos. Ele se importa com você. Mas você precisa fazer uma coisa. Você precisa convidá-lo para entrar na sua casa. Se você não convidar, Jesus vai ficar do lado de fora. E casa, para Deus, não é simplesmente um prédio. Pode ser a tua residência. Mas ele diz que você é uma casa. E ele diz que ele está à porta batendo. Ele está à porta do teu coração batendo. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus não quer ficar pendurado no seu peito simplesmente. Jesus não quer ficar pendurado na porta da sua casa. Jesus não quer ter um pedestal no seu oratório. Jesus quer o teu coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Muitos de nós colocamos a Bíblia em cima de um oratório, colocamos uma imagem que a gente acha de Jesus lá no oratório, colocamos uma imagem dele morto no peito. Alguns carregam Bíblia, estudos, ouvem CDs que falam de Jesus, vão à igreja que fala de Jesus, mas não abrem os seus corações, não convidam Jesus para entrar. Jesus continua do lado de fora. E eles falam: eu acredito em Jesus, mas é como se Jesus estivesse atrás daquela porta de vidro que eu estou vendo lá na frente da igreja. Ele está lá, eu o vejo, ele me vê. Eu aceno, ele acena para mim. Eu falo com ele, ele diz: beleza, eu estou te escutando. Ele fala comigo, eu não escuto bem, mas eu acabo entendendo pelas situações, pelos gestos, mas ele continua do lado de fora. Então, você disse com a sua boca, e nós vimos aqui na palavra, Jesus se importa. Você pode dizer isso novamente? Jesus se importa. Agora pergunta para a pessoa que está do teu lado: e você se importa com Jesus? Sabe qual que é a nossa resposta? Ah, sim, eu me importo. Claro que eu me importo. Você se importa de verdade? Hoje você morreria por Jesus? Hoje você permitiria ser um espetáculo público por amor a Cristo? Hoje você daria a tua vida numa praça pública onde as pessoas vão bater em você, vão judiar? Ah, pastor, mas isso o senhor está querendo demais. Não, estou perguntando se você se importa com Cristo. Porque hoje tem muita gente morrendo. Hoje, agora, nesse momento, tem muitas pessoas morrendo nessa circunstância.
Ah, pastor, isso não pode ser verdade. É verdade. Eu não sei qual é o percentual de cristãos que morrem por dia porque amam a Jesus e porque não negam que Jesus é o próprio Deus. Mas eu sei de uma coisa, estão morrendo. E é incrível que às vezes, por obra do Espírito Santo, a televisão mostra algumas coisas. Só mostra por obra do Espírito Santo. Para que ninguém possa dizer, eu nunca ouvi. Vocês ouviram recentemente de uma mulher que era muçulmana, se tornou cristã. Foi presa e condenada à morte por ter se convertido ao cristianismo. Vocês ouviram disso ou não? Recentemente foi um pastor que foi preso também lá no Irã. Foi preso, condenado à morte. Mas esses são os que a gente escuta. São mais de 200 mil cristãos mortos todo ano porque não negam a Jesus. Então eu pergunto, você se importa de verdade? Você morreria por ele? Você daria a tua vida? Eu não estou perguntando se você oraria, se você rezaria, se você faria algum gesto assim com o teu dedo. Eu estou perguntando se você daria a tua vida por ele. Se importar é isso. É dar importância maior. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Você se importa com teu filho, com a tua filha? Sim ou não? Quantos dariam a vida por ela? Ou por ele? Levanta a mão. Daria mesmo? Muito bem, pode baixar. Seja honesto. Quem tem pai e mãe vivo aqui? Levanta a mão. Você se importa com teu pai e com a tua mãe? Você daria a tua vida pelo teu pai e pela tua mãe? Quantos dariam? Levanta a mão. Já diminuiu. Diminuiu. Eu ia fazer uma pergunta que mais preferível não fazer. Porque tem coisa que a gente pergunta, mas a gente não deveria querer saber a resposta. Esses dias atrás, uma criança chegou para mim e falou para mim assim, pastor, quantos anos você tem? Eu caí na besteira. Eu devia ter falado a minha idade. Mas eu perguntei para ela, quantos anos você acha que eu tenho? Eu não deveria ter feito essa pergunta. Eu não vou fazer a pergunta que eu ia fazer. Eu vou perguntar para você o seguinte. Seja honesto, de verdade. Se hoje entrasse por aquela porta, homens com um pedaço de pau, facão na mão, aqueles facão enferrujado, com o corte afiado, com as unhas cheias de sujeira, de chinelo no pé, de capuz na cabeça, cheirando a suor, mas armados, e entrassem aqui e pegassem você e dissessem para você, você é cristão? Pensa bem no que você vai responder, porque se você falar que é, ajoelha, não vão cortar a sua cabeça. Não posso garantir que vai ser no primeiro golpe, mas no segundo, terceiro, quarto vai sair do seu corpo. Com certeza nós vamos arrancá-la do seu corpo. Vai ficar o seu corpo para um lado, cabeça para o outro. Quantos golpes nós vamos ter que dar? Eu não sei, mas que a cabeça vai sair, vai. Pegasse você pelos cabelos e dissesse, responde, Jesus é o teu Senhor? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque muitos vão no embalo, né, se levantar de mãos. Hoje, a vida
a sua vida tem mais importância do que a sua morte? Para você é mais importante continuar vivendo do que dar a sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você. Olha bem na minha direção, porque estas frases que você vai ouvir agora, talvez você nunca mais escute, e talvez você não tenha mais oportunidade de ouvi-las, mas você, com certeza, nunca mais poderá dizer: eu não tive a oportunidade de ouvir e de responder àquilo que me foi perguntado. Eu quero te perguntar se honestamente você estaria pronto a morrer por Jesus, pronto a dar a tua vida para Jesus. Não dar a tua vida de falar: ah, Deus, eu te amo, ah, Deus, eu vou cantar, eu sei que estás comigo. Ele está com você, Ele vai estar com você sempre, mas não posso garantir que você estará com Ele, nem Ele pode garantir isso, a não ser que você entregue a sua vida, não somente faça uma declaração, mas teu coração, no teu coração, Ele tem que olhar para o teu coração e Ele tem que dizer: essa pessoa me pertence. É mais ou menos assim. Quando eu fui pedir a minha namorada em casamento, eu disse para ela: eu queria te fazer uma pergunta. E ela falou: pode perguntar. E então eu falei: olha para mim. Ela olhou para mim. E eu olhei para ela. E eu fiquei olhando bem para ela. Porque eu queria saber se a resposta vinha do coração. E eu perguntei para ela: você quer casar comigo? Você quer ser minha esposa e viver comigo para o resto da sua vida? E ela olhou no fundo dos meus olhos. E ela disse: sim, eu quero. Sabe de uma coisa? A maior prova de que aquilo que ela estava falando era verdade é que hoje, depois de eu ter envelhecido, passaram-se praticamente 30 anos que isso aconteceu. Depois de 30 anos, são 29 anos que nós completamos de casado, estamos indo para 30 anos de casado. Em julho do ano que vem completamos 30 anos de casado. Em 30 anos, essa mulher esteve comigo ao meu lado e eu ao lado dela. Em nada mudou aquilo que nós dissemos um para o outro naquele dia. Nós renunciamos à nossa vontade, muitas vezes. Eu tenho certeza que muitas vezes ela renunciou ao desejo dela, quando ela acordou em alguns dias e disse: meu Deus, eu não aguento mais viver com esse sujeito. O senhor precisa me ajudar. Está difícil, o camarada é osso duro. Está difícil, Jesus, ajuda eu. Eu tenho certeza que muitas manhãs ela levantou e olhou para mim e falou: será que vai dar para andar com esse cara mais um dia? Mas Deus renovou, porque havia uma decisão no coração. A pergunta: será que vai dar para andar com ele mais um dia, ou será que vai dar para andar com ela mais um dia? Não era uma pergunta que definia o que iria acontecer. Era só a pergunta da dificuldade, da luta. Quantos, em dias de odres, entraram aqui como vocês? Quantas como vocês passaram pelo odres e disseram: eu sou uma nova mulher? Passaram por um face a face e disseram: eu sou uma nova mulher. Passaram por um tremendo e disseram: eu sou uma nova mulher. Passaram por outro encontro chamado não sei o quê e disseram: eu sou uma nova mulher, eu sou um novo homem. Mas, queridos, eu posso dizer uma coisa para você: você pode ir a encontros, você pode ir a igrejas, você pode ir numa igreja diferente da outra, que tem uma banda diferente da outra, que tem um pastor diferente do outro, que tem um padre. Você pode ir num centro espírita, você pode ir para o raio que o parta.
Mas se não mudar aqui dentro, não vai mudar nada na sua vida. As circunstâncias não mudam. Você pode ganhar mais dinheiro, você pode ter um carro melhor, você pode ter uma casa melhor, você pode até mudar de mulher ou de marido. Se não mudar aqui dentro, você continua sendo esse Zé Mané que você é mesmo. E aí, no que tange a questão do cristianismo, quando vier dificuldade, você não vai ter dúvida. Você vai se perguntar, será que é tudo verdade mesmo isso que falam, que eu penso? Será que é tudo verdade? Será que vale a pena? E você vai pular fora. Você vai pular feito rã na frigideira. Você vai cair fora. Por isso eu quero te perguntar esta noite. Você daria a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho de Jesus? Você pagaria o preço de morrer por causa de Jesus? A vida na terra se tornou tão sem importância na escala de valores com Jesus que morrer é melhor do que viver? Morrer e estar com Deus é melhor do que viver? Jesus não quer a sua oração. Quantos oraram a Jesus? Quantos pediram coisas para Jesus? Jesus quer o seu coração. Ele teve o coração desse homem nas mãos. Esse camarada arrumou um problema tremendo para ele, porque ele ficou contra aqueles que queriam matar Jesus. Ele colocou a vida dele em risco. Ele arriscou tudo para chegar a Jesus. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês com muita tristeza, irmãzinhas do Odres. Nem todas vocês voltarão aqui mais. Infelizmente. Nem todas. Porque essa é a verdade. Eu espero que vocês contrariem a minha afirmação. Espero. Eu espero que tenha realmente uma decisão no seu coração, não uma empolgação no seu coração. Porque empolgação passa, decisão permanece. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que aqui entrou esta noite. Eu estava ouvindo o padre, como que ele chama? É um padre cantor aí, Fábio de Mello. Eu estava ouvindo, vocês andam ouvindo o padre Fábio de Mello? Eu estava ouvindo o padre Fábio de Mello falando, num vídeo postado no YouTube. Ele estava falando, obviamente, com a Igreja Católica Romana, e ele estava dizendo, parece que andou sendo perseguido por causa disso, mas ele estava dizendo algo verdadeiro. Ele estava dizendo, nós estamos colocando muita coisa entre nós e Jesus. A única pessoa que pode salvar é Jesus. Mas nós temos voltado a nossa oração para Maria. Isso foi ele que falou, não sou eu que estou dizendo, não. Nós precisamos entender que só Jesus pode ouvir a nossa oração. Nós precisamos entender que só Jesus pode nos salvar. Nós precisamos deixar de ficar falando com imagens. Palavras do padre Fábio de Mello, né? Palavras dele, não é minha não. Pode procurar lá no YouTube, padre Fábio de Mello. Eu acho que está assim, padre Fábio de Mello esculhambando a Igreja Católica, metendo pau na Igreja Católica, alguma coisa assim. Mas aquele homem, eu tenho certeza que está queimando no coração dele a verdade que ele anda lendo na palavra de Deus. E ele está vendo algo que não é certo. Porque, irmãos, eu ter um compromisso com um pedaço de pau ou de pedra, com boneco ou boneca, é fácil. Eu quero ver ter um compromisso com um Deus que é vivo, que está aqui, e ao qual eu devo obrigação, eu devo responsabilidade, eu devo a Ele
a minha vida, eu devo a Ele prestação de contas. Então eu não venho mais para uma igreja, seja católico ou evangélico, eu não venho mais para uma igreja como esta, para cantar as músicas e ouvir um pastor. Eu venho aqui para adorar um Deus que se importa, e eu me importo que Deus se importa. Eu me importo que esse Deus seja vivo, e eu quero responder, não com um ritual, não com um dízimo, com uma oferta que daqui a pouco nós vamos entregar. Não é somente isto. E nada disso adianta se Jesus não for o teu Senhor, mandar e você obedecer. Eu quero encerrar com isso. Eu fiquei pasmo, confesso a vocês. Eu fiquei pasmo, porque eu não esperava isso. Porque o último que tinha feito isso foi um padre negro, está lá no YouTube também. Sumiu o padre. Sumiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Você crê que Jesus é o Deus vivo, como está lá em 1 João, que Ele é o único Deus e a vida eterna? Você crê nisso? Quantos creem? Levantem a mão e digam, glória a Deus, eu creio. Você crê num Jesus que habita no coração das pessoas? Levante sua mão e diga, glória a Deus, eu creio. Agora eu quero perguntar, mas não quero que você levante a sua mão. E esse Cristo é o Senhor da sua vida? Ou Ele é só alguém em quem você acredita? Ele manda e você obedece? Você está inteirado do que Ele quer? Ou Ele é só alguém que você conhece e sabe que é verdadeiro? Ele quer mais do que conhecimento. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua adoração a Ele. Ele quer a tua oração. Ele quer o teu coração, o teu interior. Ele quer você. Você quer hoje falar isso para Ele, de todo o coração? Você quer dizer para Ele hoje, como Jairo fez, foi lá aos pés dele, chorou, se quebrantou. Você quer dizer para Ele hoje, Jesus, eu me importo que o Senhor se importe, e eu me importo de querer viver para o Senhor. Eu quero ser teu de hoje em diante. Você quer fazer isso? Eu quero orar com você que quer fazer isso. Feche os seus olhos por um momento. E eu quero dizer para as irmãzinhas que foram para o odre, se você não fez isso ainda de verdade, faça isso agora. Porque ninguém sabe quando terá outra oportunidade. E você que ouviu falar dos católicos aqui, não pense que você é evangélico, vai se salvar porque é evangélico, porque ser evangélico não te salva ninguém também, viu? Nem o catolicismo salva o católico, nem o evangelicalismo salva o evangélico. Quem salva é Cristo. Amém? E se você quer ser salvo, Ele disse que você tem que dizer que Ele é teu Senhor. Você tem que declarar isto e entregar a tua vida. Diga para Ele, aí no teu coração. Não precisa falar em voz alta não. Diga assim, Senhor Jesus, eu hoje reconheço que Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Eu hoje quero passar do nível de acreditar para crer, do nível de aceitar com o meu entendimento para entregar o meu coração. Eu quero passar do nível de ir à igreja para ser igreja. Eu quero passar do nível de cantar músicas para ser um adorador. Eu quero passar do nível de fazer rezas e orações para ser alguém que coloca o incenso no teu altar com as palavras que eu falo na tua presença. Eu quero falar diante do Senhor aquilo que é do Senhor. E não somente falar daquilo que é do Senhor, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar o meu coração. Eu quero ter um novo nascimento. Eu quero uma nova história. Porque o Senhor se importa comigo. E eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, como o Senhor ouviu a oração de Jairo. E o Senhor está vendo que eu preciso de Ti, e eu peço, entra dentro de mim. O Senhor que está à porta, batendo, agora eu abro a porta para o Senhor. Entra dentro da minha casa, do meu coração, e faz de mim uma nova pessoa. Porque de hoje em diante, eu Te pertenço. Eu não só acredito no Senhor, mas eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu oro assim, com fé e em verdade.
em nome de Jesus. Continua de olho fechado, cabeça baixa. Eu queria orar por você que fez essa oração hoje.